Muito bem, a gente começa passando por Taiwan, lá no leste da Ásia. Grupos civis organizaram no país um voto de recall que pode tirar 24 parlamentares do principal partido de oposição, o Kuomintang KMT. Quem conhece a história sabe que é um assunto com muitas nuances. A acusação é que esse partido, o Kuomintang, teria favorecido interesses chineses, especialmente depois de viagens de parlamentares a Pequim e resistência ao aumento de gastos em defesa. Autoridades e veículos estatais chineses têm defendido esse partido, então, criticado o governo de Taiwan e chamado recall de ditadura. Olha só a ironia, o Partido Comunista Chinês chamando um recall numa democracia em Taiwan de ditadura. O Kuomintang nega vínculos com Pequim e diz que a disputa é interna. Esse resultado pode alterar as forças dentro do parlamento, uma vez que William Lai, ou como se diz em mandarim o nome do presidente taiwanês, Lai Ching-te, tem atualmente minoria no parlamento taiwanês. Pessoal, a gravidade, o tamanho dessa notícia, por mais que pareça ser uma coisa distante lá no canto da Ásia, afeta diretamente o equilíbrio de forças e a forma como o teatro asiático, a possibilidade de um conflito se configura. Quando a gente fala do Partido Comunista Chinês e da estratégia para Taiwan, isso também envolve a guerra assimétrica, manipulação eleitoral, guerra midiática e uma série de táticas que, sem dúvida, também merecem uma atenção diante dessa notícia. Com uma minoria no parlamento taiwanês para o governo que tem mais antagonismo ao Partido Comunista da China, com uma situação na qual pode haver um recall de parlamentares, bem, a gente segue vendo como a coisa se desdobra, mas o equilíbrio interno de forças em Taiwan também é algo a ser pensado para o caso, sempre presente, sempre preocupante, de mais um conflito num mundo tão conturbado. A gente passa agora pelo Reino Unido. O governo britânico anunciou na segunda-feira, ontem então, sanções financeiras contra integrantes de quadrilhas que promovem a passagem de pessoas pelo Canal da Mancha. A passagem de pessoas pelo Canal da Mancha. A pauta da imigração ilegal na Europa é uma coisa que tem sido prioritária e mais é até discutida por governos mais à esquerda. A Mette Frederiksen na Dinamarca, até o Pedro Sanches, que estava ali no Chile se encontrando com o Lula, falei o Lula, estava ali no Chile se encontrando com o presidente brasileiro, também teve aí altos e baixos em questão migratória, por vezes pareceu que ia mudar a política, tem uma questão com as Ilhas Canárias que é polêmica, mas voltando aqui ao assunto. No Reino Unido, as medidas então agora permitem o confisco de bens no Reino Unido, bloqueio de acesso ao sistema bancário britânico e a proibição de entrada no país, quando a gente fala então dessa questão dos imigrantes no Canal da Mancha. A primeira lista de sancionados será divulgada na quarta-feira amanhã. Segundo o governo britânico, o objetivo é tratar esses grupos como ameaças à segurança global. Até agora, mais de 22 mil pessoas cruzaram o canal em 2025, que é uma alta de 50% em relação ao mesmo período do ano passado. E isso também tem, claro, um impacto eleitoral, se a gente falava de uma situação envolvendo Taiwan. Quando a gente fala do Reform UK, partido de Nigel Farage, o mais direitista no Reino Unido, ganhando muito fôlego nas últimas eleições locais, a gente aguarda para ver como é que vai ser nas eleições gerais. Keir Starmer, um trabalhista, um sujeito que tradicionalmente vem de uma linhagem mais à esquerda, também tem investido muito nessa questão da pauta migratória e da segurança pública. E começa a ter uma situação clara. Existe na Europa um debate que passa por isso: defesa, segurança pública, imigração, e uma coisa que tem feito com que líderes de ambos os lados do espectro político passem a dar uma ênfase no discurso nisso aí. Agora, a gente traz para o Brasil e eu quero chamar a atenção do público para as notícias que vêm adiante. Ainda nas nossas manchetes do Brasil e do mundo, essas três têm um contexto que talvez até merecesse estar no conjunto das coberturas especiais que a gente faz hoje. Uma situação que ganha escrutínio, ganha um olhar atento, vide a crise que há com os Estados Unidos. Então vamos olhar as coisas, mas a gente pode ter em mente esse prisma para tentar ter um entendimento mais claro também delas. Vamos lá então. A situação é a seguinte: o Ministério da Fazenda anunciou que o Brasil vai abrir um escritório de assessoramento tributário em Pequim devido à importância estratégica da relação com a China. A decisão ocorre em meio a tensões comerciais com os Estados Unidos após novas tarifas impostas pelo governo Trump. O objetivo é ampliar a cooperação bilateral em questões fiscais e aduaneiras. O escritório vai oferecer orientação sobre legislação tributária brasileira a investidores e empresários chineses, além de reforçar o combate a práticas ilícitas no comércio exterior, segundo uma nota do Ministério da Fazenda, então. No contexto da crise, novamente, um gesto que também tem peso diplomático. Mas a gente prossegue trazendo agora para o país e as pautas que também têm abalado os noticiários aqui no Brasil. O Supremo Tribunal Federal ameaçou prender o ex-presidente Jair Bolsonaro caso sua defesa não explique em até 24 horas
porque ele teria descumprido restrições ao uso de redes sociais. A ordem foi dada pelo ministro Alexandre de Moraes depois de uma entrevista concedida pelo Bolsonaro. O vídeo que estava rodando as redes sociais ontem, ele apareceu usando tornozeleira eletrônica, apontando, rodeado de gente, contrariando a proibição judicial de interagir em plataformas digitais, inclusive por terceiros. Moraes anexou então capturas de tela no processo mostrando Bolsonaro discursando em vídeo. Segundo o ministro, isso configuraria um descumprimento da decisão, e a defesa do ex-presidente ainda não se manifestou oficialmente sobre o caso até o momento dessa transmissão. Um caso que também vem com um destaque particular, eu acho que é um debate que tem sido acompanhado por todos nas redes sociais, até no podcast o Inteligência Limitada do Vilela teve ontem o Eduardo Bolsonaro e o Paulo Figueiredo conversando com 2 jornalistas, uma sabatina, ontem, e eu acho que, maiormente, o prisma é um de que entrevistas feitas anteriormente, a CNN, etc., o que quer que seja, passam a estar mesmo sob um microscópio, ao ponto em que o ex-presidente parece não ter qualquer meio não só de se comunicar com o filho, como é o caso discutido judicialmente com ele, mas de se comunicar com o público. Um caso que certamente também é observado de perto no contexto internacional. Mais uma pincelada em Brasil antes da gente seguir para as nossas coberturas especiais de hoje. Isso finaliza aqui o segmento de manchetes do Brasil e do mundo. Isso foi até cedo pela manhã, perto do almoço, não tão cedo, fui surpreendido pela notícia. Foi anunciado então pela oposição no Congresso o fim do recesso parlamentar. Isso também desafia uma decisão do presidente da Câmara, Hugo Motta. Isso foi por volta aí das 10, 11 da manhã. Veio a proibição de reuniões até 1º de agosto. Havia 2 reuniões da oposição agendadas que passariam pelo caso do ex-presidente Jair Bolsonaro, também comentariam a respeito, claro, do panorama internacional. Então, a oposição informou já ter quórum, criou 3 comissões: mobilização popular, comunicação e avanços legislativos, e também anunciou a votação de uma moção de apoio a Jair Bolsonaro. Comissões presididas por membros do PL também convocaram reuniões para votar moções contra medidas do STF, classificando elas como perseguição política. A oposição prometeu acionar a ONU, OEA, Corte Interamericana de Direitos Humanos e por aí vai então, acionando órgãos internacionais sobre supostos abusos por parte do Supremo. Apesar da mobilização dos presidentes do Senado e da Câmara, melhor dizendo, os presidentes do Senado e da Câmara, então o Alcolumbre e o Hugo Motta, mantiveram um recesso, justificando obras estruturais e o respeito ao calendário. Os trabalhos legislativos só devem ser retomados oficialmente na semana de 4 de agosto, segundo a presidência da Câmara. Uma coisa também que é observada com cautela e certamente deve repercutir internacionalmente. Para a gente não entrar em questão especulativa, sem começar a afirmar aqui então, sem base, a gente aguarda os próximos desdobramentos. Mas, no prisma que tem, no mesmo dia, uma situação onde há um acordo com a China e esses acontecimentos passando, bem, até agora tem sido o caso de uma coisa assim acontece no Brasil, vem uma resposta por parte da diplomacia americana. A próxima resposta a gente aguarda para ver qual vai ser.